Olá! Bom, primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Carolina, eu tenho 37 anos, eu tenho um filho de 12 e sou casada há 15, eu acho. Eu me questionei muito se eu viria aqui, se eu faria um vídeo, se eu escreveria um texto, se eu criaria essa rede social. Pensei muito em não, porque eu não sou muito ligada nisso, não sei produzir conteúdo. Acho realmente que nem tenho conteúdo para rede social, para ser bem sincera. Mas aí fiquei pensando, depois de conversar com algumas amigas, ver algumas coisas também na rede social que me ajudam muito, conversar com a minha nutricionista, e aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer sim. Com o intuito, na realidade, de tentar incentivar, de tentar ajudar pessoas que estavam na mesma situação que eu, ou que estão na mesma situação que eu, porque ainda é uma situação presente, né? Que eu estou vivendo. E aí eu falei, não, então eu vou fazer sim. Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu tenho 37 anos. É, eu era muito magrinha na adolescência, aí fui pegando corpo, me tornei aquela mulher meio falsa magra, né? Que, enfim, eu era falsa magra. As pessoas me viam magra, mas eu tinha ali bumbum, tinha coxa e tal. Aí engravidei. Na gravidez estava tudo muito tranquilo, não estava engordando muito, estava muito de boa, mas aí eu tive um problema assim, eu surtei por causa de batata frita e Coca-Cola, e eu ingeria muito isso, é, era uma loucura. E aí, de repente, nos últimos meses, eu tive pré-eclâmpsia no 8º mês, e aí eu estourei de engordar, eu fui assim, de 60 quilos para 80 quilos, rápido demais. E, enfim, engordei bastante. E aí tive o bebê. O máximo que eu consegui depois disso foi reduzir para 70 quilos, e mesmo assim naquelas. Engorda, emagrece, aquela loucura. Ok. Meu marido sempre pegou no pé, falava, nossa, você tem que se cuidar e não sei o quê. E aí eu sempre me dedicava muito para outras coisas. Primeiro me dedicava para os outros, depois me dedicava para o trabalho. Aí, em um momento, eu comecei a me dedicar muito para os estudos, e a única coisa que eu não fazia e não me dedicava era a mim mesma. De jeito nenhum. Me dedicava a todo mundo, menos a mim. E aí isso foi se ela enfim, fui levando isso por bastante tempo, realmente de cuidar, de ter como prioridade os outros. Primeiro vinha o filho, depois o marido, primeiro vinha o marido, depois vinha o filho. Todo mundo me pedia as coisas, eu sempre dava um jeito de fazer. Não sabia dizer não. O estresse do trabalho, aquela loucura, estudando igual uma louca, porque aí nesse período eu quis fazer tudo. Eu passei na ETEC, fiz um curso técnico, depois entrei na faculdade, depois já entrei numa pós-graduação, e aí eu queria fazer tudo, mas não olhava para mim, internamente para mim. Veio a pandemia e a situação se agravou mais ainda. Sedentária, trabalhando home office, eu não saía de casa para nada, eu simplesmente não levantava ou do sofá. No começo era no sofá mesmo, depois eu adaptei um cantinho para mim, um pequeno escritório, mas era o tempo inteiro. Sentada aqui, comer, enfim, final de semana comer besteira, na semana arroz, feijão e carne, aqueles pratos de pedreiro, porque eu realmente adoro comer, e principalmente comida. E se agravou. No começo desse ano, enfim, em abril, antes de abril. Em abril, eu fui procurar ginecologista por conta de outros problemas. E aí, como eu tava tendo muita dor de cabeça, minha pressão não tava, pressão alta, não tava conseguindo controlar também, enfim, fui lá, conversei com a ginecologista, e aí eu não queria encarar a balança por muito tempo. Eu passei pela balança várias vezes e fiz de conta que não tava vendo. Meu marido, você não vai pesar? Não. Sabe, é assim, internamente a gente sabe do problema, mas a gente também não quer aceitar, e receber crítica é muito ruim, porque é uma situação que você já sabe que não tá legal e você já não tá bem, e aí vem crítica e aí é pior ainda. Mas aí eu fui na ginecologista e quando eu me pesei, aquele susto, a gente lá com 3 dígitos e com obesidade grau 3. Falei, como assim, gente? E aí ela conversou bastante, explicou e falou que eu não podia permanecer naquele estado. Obesidade era coisa séria, inclusive isso era um dos fatores da minha pressão não baixar.
Como eu tava dizendo, eu tava tendo muita dor de cabeça, aí tive que marcar neurologista também. Eu tenho histórico de aneurisma na família, então tive que fazer todo um processo. E aí, neste momento, eu acho que com o ginecologista a ficha caiu. Eu fiz todos os exames, fiz angiografia, tudo que vocês possam imaginar, fiz aquele check-up. Só que aí no dia dessa consulta, que eu fui fazer uma ressonância magnética, inclusive eu tive uma reação alérgica à ressonância magnética, então eu já não tava legal, porque eu levei um susto, porque eu comecei, me faltou ar dentro da máquina de ressonância, então eu já tinha surtado, porque eu achei que eu fosse morrer. E aí receber a notícia da nutricionista, que a minha pressão não baixava porque eu estava obesa. Que eu tava com um nódulo muito grande na tireoide. Então, foram muitas notícias ruins no mesmo dia. Que eu falei, eu vou morrer. Essa foi a sensação, eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Só que também foi importante, porque eu acho que deu um estalo, um start. Falei, quer saber, eu vou fazer um check-up do jeito que tem que fazer, sem ir lá e fazer o exame e depois não voltar para entregar o resultado, porque eu fiz a leitura do exame de qualquer jeito. E aí eu falei, vou fazer tudo direitinho. E eu realmente fiz. Fiz todos os exames que ela pediu, marquei todos os médicos que ela pediu, inclusive a nutricionista, que eu super rejeitava a nutricionista, porque era aquela história, eu falei, eu já sei o que eu tenho que fazer, ela vai ficar falando o que eu preciso fazer, que eu sei e eu não faço. Mas eu marquei tudo e fui em todos os médicos e fui muito verdadeira com todos eles. Fui na endócrino, falei para ela, falei, olha, eu não gosto disso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E todos eles, tanto o cardiologista, o neurologista, a endocrinologista, a nutricionista e a ginecologista, falando, você precisa fazer um exercício também, porque não vai adiantar só a gente restringir, fazer dieta e tudo mais. Aí a endocrinologista entrou com um cardápio aí de 110, 1.100 calorias, e aí pra semana seguinte eu marquei a nutricionista, e pra minha grata surpresa, a nutricionista era assim, né? Ela é uma fofa, assim. Ela é muito acolhedora e, assim, ela entendeu muito o que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, no dia da consulta, que foi uma consulta online, meu marido estava sentado no meu lado e eu não conseguia falar o meu peso, porque ele não sabia que eu já estava com 100 quilos e eu não queria que ele soubesse. E aí eu escrevi no chat para ela, eu não posso falar para você o meu peso, mas eu estou pesando isso. Então, por favor, não me pergunte. Meu marido tá sentado do meu lado, mas não porque ele fosse... Lógico que ia ter crítica, claro que ia ter, porque ele já tinha falado várias vezes. Mas mais por vergonha, porque mesmo ele conversando, eu deixei chegar nesse ponto. Ela super entendeu, super conversou, entendeu a minha realidade financeira também, inclusive, e aí a gente começou a trabalhar. Ela me passou um cardápio que se encaixava dentro do meu orçamento, e aí a gente começou a trabalhar aí nesse sentido. Ela tá sempre muito disponível para ajudar, para tirar dúvidas, e aí eu comecei a trabalhar. Primeiro comecei com alimentação, fui indo, só que aí não tava legal. A minha endocrinologista, ela é uma pessoa muito legal, viu, gente? Porque ela vira pra você e fala assim, a gente tem uma meta pro mês que vem, pra daqui 1 mês e meio. Ela fala assim, pra daqui 1 mês e meio a gente tem uma meta. Então eu quero que você chegue aqui com menos 4 quilos. Como assim, menos 4 quilos? Como assim, 1 mês e meio, tá louca? Da última vez que eu fiz reeducação alimentar, eu perdi 4 quilos em 3 meses, que é em 1. Oxi. Mas eu sou uma pessoa também que, se você me coloca metas no trabalho, em qualquer coisa, eu preciso entregar. Eu tenho uma ansiedade para entregar bem feito, que me ajudou muito nesse sentido. E aí, eu acho que com 15 dias, depois eu vou colocar para vocês aí nas postagens as datas certinhas, né? Como funcionou, os documentos lá dos médicos e tudo mais. E aí eu falei, não vai dar, se eu for só alimentação, não vou chegar nisso. Eu preciso fazer um exercício. Uma amiga já tinha me indicado a Carol Borba, maravilhosa, coraçãozinho, para eu tentar fazer exercício em casa. E aí eu procurei na internet, achei lá um treino para iniciante e comecei. O primeiro dia foi sofrido, o segundo foi terrível, o terceiro começou a melhorar, no quarto melhorou mais ainda, e aí no final da semana eu engrenei. Engrenei de uma maneira, eu falei, agora eu não quero mais parar. E aí eu comecei realmente a me dedicar ao exercício. Eu fazia 7 dias por semana. Depois disso, olhando no Instagram, fui vendo outras coisas, eu incluí o pular corda. E aí eu comecei a fazer o treino HIIT da Carol, do YouTube, os treinos gratuitos mesmo, né, a princípio. E aí pular corda. E comecei a fazer tudo isso. Tudo isso para contar para vocês o quê? Porque aí eu vou começar as postagens para vocês acompanharem.
e aí vocês vão ver um pouquinho do que aconteceu, como foi que eu fui fazendo, e entender que sim, é possível. Com 37 anos é possível. Porque a desculpa que a gente dá, principalmente aí perto dos 40 anos, é o meu metabolismo não é igual, eu não vou queimar igual, vai demorar muito, então não vai ser legal. Pra que eu vou passar por esse sofrimento? Ah, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de não sei o quê. E não, talvez não. Talvez não. É fato que não. Tudo depende muito da dedicação. Então, eu mudei a minha rotina. No domingo eu faço feira, eu deixo as minhas marmitinhas todas prontas, faço exercício 6 dias por semana, porque com 7 eu acabei arrumando uma lesão no joelho, e aí eu tive que ficar parado mais tempo do que eu precisava, mas aí eu faço isso, e com um mês, com 30 dias, eu consegui eliminar 9 quilos. Então, assim, é muito possível, e o que falta, talvez, é incentivo e inspiração. E mais ainda, alguém que não te critique pelo fato de você ter se deixado levar e no momento de relaxo chegou a um ponto que não estava agradável. Mas é possível reverter. Então, eu tô criando esse Instagram, na realidade, para de alguma forma, com o que eu tô fazendo, eu possa ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu e que sentiram a mesma sensação que eu, de crítica, de você não é capaz, agora então tudo tá lascado, eu não vou mesmo conseguir emagrecer, para que elas entendam sim, que se elas quiserem e elas se amarem acima de tudo, porque você tem que fazer por você. Não adianta você fazer pelo marido que pediu ou pela amiga que falou que você tá gorda. Você tem que se olhar e entender, peraí, que eu me amo, eu preciso de saúde, eu preciso cuidar de mim e eu preciso mudar. E é possível fazer. E assim, com coisas muito pequenininhas na rotina, que leva tipo 40 minutos de um domingo, por exemplo. Os treinos hits da Carol, por exemplo, é máximo 20 minutos, mas normalmente são menores. Então você inclui isso na sua rotina, faz total diferença. Você muda tudo, adquire o hábito, porque eu descobri que o meu problema era eu não gostar de sair para fazer exercício. Mas na minha casa eu faço muito bem. A gente descobre o que a gente gosta e começa a fazer mesmo e a fazer diferença. E o melhor de tudo, a fazer bem pra gente mesmo. Então, se você tá nessa mesma situação e quer acompanhar aí, seja muito bem-vinda. Eu espero que de alguma forma eu consiga te ajudar, assim como outras inspirações da internet me ajudaram. E eu espero de verdade que todas nós, inclusive eu, consigamos chegar a um objetivo, ao nosso objetivo, e sim, olhar no espelho e nos sentir linda, maravilhosa, nos amarmos acima de qualquer coisa e nos cuidarmos, porque é cuidando da gente que a gente consegue cuidar dos outros. Então, seja muito bem-vindo e eu espero conseguir produzir e mostrar para vocês alguma coisa dessa experiência que eu tô vivendo. Tá ok? Muito bem-vindos!